Olá. Olá, boa noite a todos. São 8h02. Boa noite a todo mundo. Vamos esperar só mais um minutinho para todo mundo se preparar aqui para o nosso webinar dessa noite. Mais um minutinho, a gente já vai começar. Fiquem aí, preparem suas cadeiras. Bom, são 8h03. Boa noite a todos. Boa noite a Gustavo Machado, Bianca Ertal. Meu nome é Ana Paula Del Prete, eu sou gestora da Integra Educação Avançada e, mais uma vez, estamos aqui hoje para a apresentação do nosso webinar. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Gustavo Machado, mas antes eu gostaria de falar da Bianca Ertal, que é a nossa coordenadora do curso de pós-graduação em mediação e solução de conflitos. Boa noite a vocês dois. E vou passar a Bianca, que vai fazer as apresentações do nosso convidado especialíssimo dessa noite, que é o Gustavo Machado. Bianca. Obrigada, Ana. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Hoje a gente está no ciclo de mediação, né? Nos webinários que a gente está convidando professores que vão estar presentes na pós-graduação de mediação e solução de conflitos. Tivemos aqui os professores, Leandro Renaud, tivemos Lilian Berlim, cada um falando da sua disciplina e a aplicabilidade da disciplina para o profissional. E hoje a gente convidou o Gustavo Machado, que é o professor da disciplina de gestão colaborativa de projetos, justamente no módulo mais empreendedor da pós-graduação, que é o módulo do final, né, no módulo 4, onde o aluno que já aprendeu as técnicas, já praticou, já teve uma supervisão, ele pega todo esse pacote de ferramentas e começa a pensar como eu vou aplicar isso, que tipo de projetos eu vou desenvolver com essas técnicas. Ele começa para já sair da pós-graduação com um plano, uma visão mínima de como desenvolver isso profissionalmente. E daí a importância desse tema, da gestão colaborativa de projetos, porque as demandas de trabalho cada vez mais estão em torno de projetos, né? Projetos que têm ciclos, que têm entregas específicas. Então, como que é essa característica de, primeiro, trabalhar baseado em projetos, como pensar essa gestão e, além disso, como pensar uma gestão que seja colaborativa, que é onde se conecta com o tema da mediação, né? Também utiliza a colaboração. Bianca, não sei se você está me ouvindo. Eu estou te vendo e ouvindo. E você? Você está me vendo, ouvindo? Gustavo? Oi, Bianca. Tá me ouvindo agora? Você está me vendo? Tô te vendo. E você? Beleza. Agora estou te vendo. Temos problemas de conexão exatamente na hora de te ouvir, mas estou aqui. Eu estou apresentando um pouco da disciplina e falando da importância da conexão com o tema da mediação. E o Gustavo Machado aceitou o convite de bater esse papo com a gente, para a gente entender um pouco dessa característica colaborativa da gestão. O Gustavo, ele é treinador da metodologia colaborativa de projetos, uma delas Dragon Dreaming. Ele vai falar um pouco para a gente o que é isso, né? Qual é o conceito, como é que funciona. Facilitador e mediador de processos organizacionais. É doutor em psicossociologia de comunidades e ecologia social pela UFRJ, sendo esse um grande campo de pesquisa que ele desenvolve. Gustavo, obrigada. É um prazer ter você aqui. Queria começar justamente falando qual é a diferença de uma gestão tradicional de projetos para uma gestão colaborativa de projetos. Então, Bianca, obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês.
não só aqui, mas, né, em todo o espaço que a gente está construindo. E e é exatamente isso que a gente está falando quando a gente está falando de uma gestão colaborativa, né? Como que a gente envolve todos e participa junto de um processo. E hoje a gente fala muito disso, da necessidade de ir junto, mas as pessoas não criam as ferramentas para o cuidado das relações. Então, a diferença de uma gestão de projetos para uma gestão colaborativa é como que a gente vai cuidar tanto dos processos, do planejamento, dos produtos, quanto das pessoas, quanto das relações, quanto do desenvolvimento pessoal de cada um e dessas relações. Então, a gente fala do fortalecimento das relações, de poder ouvir todas as vozes e de trazer ferramentas que incluam essas vozes, que a gente realmente possa passar a escutar as outras pessoas. Então, o que a gente vê numa gestão normal de projetos são algumas pessoas definindo para onde se vai num projeto. E como que a gente pode incluir todas? E pode incluir tanto os sonhos, quanto as necessidades, quanto as vontades dessas pessoas. E é assim que a gente trabalha na gestão colaborativa, tanto no Dragon Dreaming, quanto em outras metodologias. E qual, na sua opinião, é o ganho de você trazer essas vozes e trazer essa representatividade no projeto? Qual é o ganho para o projeto? Quando a gente está falando, tem milhares de ganhos, eu vou falar de alguns aqui, mas quando a gente está falando de motivação, as pessoas se sentem motivadas quando elas se sentem incluídas. E aí, quando a gente inclui as vozes, a gente efetivamente gera motivação em toda a equipe, né? Se a gente contrapor isso com a mediação, né? Se a gente inclui todas as vozes, se a gente inclui, na verdade, as diversas visões de mundo das pessoas ali presentes, fica muito mais fácil de mediar, onde cada um pode compreender a visão de mundo do outro. E saindo de uma visão de que está certo ou errado, e compreendendo que existem visões ali. Então eu vejo aí ganhos em termos de motivação, em termos de maior inclusão, em termos de poder se compreender melhor o outro e, a partir daí, construir algum horizonte que seja ganha-ganha para todos, né? E, efetivamente, para o projeto em si também. Porque quando a gente passa a ouvir todos, a gente passa a efetivamente trazer um projeto mais robusto. Eu gosto muito do exemplo do Titanic. O Titanic era um navio que era inafundável, né? Só que ele afundou. E ele afundou porque talvez não tenham ouvido todos os críticos daquele projeto. Então, a importância de ouvir as vozes é a gente poder ouvir todas as visões do mundo e, com isso, perceber quais os erros, quais os problemas, e assim poder melhorar um projeto, poder melhorar uma relação, poder melhorar, inclusive, uma mediação, né? Então, como que a gente pode efetivamente incluir essas vozes? Então, independente, o exemplo do Titanic é muito bom, né? Porque você trouxe o exemplo de como a gente faz para incluir também vozes e percepções e feedbacks que podem não ser muito agradáveis, críticas, né? Pontos de melhoria, e que muitas vezes o impedimento disso esbarra um pouco no ego, né? De como eu estou pronto, eu estou aberto para lidar com esse tipo de crítica. Você acredita que o impedimento passa por aí também? Isso eu não quero olhar, isso é melhor a gente ignorar. Como é que você acha que você vê essa forma que dificulta um pouco o impedimento para isso acontecer? Você tocou num ponto que para mim é nevrálgico, é o fato do quanto a gente, como sociedade, aprendeu a se afastar do conflito, né? E a gente está falando de mediação, então da importância da gente celebrar e incluir o conflito, tanto na mediação quanto numa gestão de projetos. Então, assim, o conflito, ele traz exatamente o que a gente precisa olhar, né? E daí não é à toa que eu dou aula de uma metodologia que o nome é Dragon Dreaming, né? Sonhar e dragão. Então, como que a gente pode incluir os conflitos, lidar com eles, ver o que precisa ser melhorado, e como que a gente pode também falar dos nossos sonhos, das nossas intenções, das nossas necessidades. Então, tem um segredo aí que eu gosto, e né, isso vai chegar muito quando a gente for falar nisso na convergência com a mediação, que é quando a gente fala sobre os dragões, quando a gente fala sobre as sombras, quando a gente fala sobre o conflito, quando a gente dá lugar a isso, eles diminuem, porque a gente pode dar voz ao não dito, né? E quando a gente fala dos sonhos, das expectativas, das intenções, eles aumentam, porque a gente encontra um ponto de convergência. Então, uma metodologia colaborativa que é o Dragon Dreaming é como que a gente pode falar dessas duas partes
e, a partir daí, reduzir conflito, né? E aumentar a convergência, aumentar a troca, aumentar um olhar comum. Bacana, você chegou na abordagem que eu sei que você tem uma vasta experiência, que é o Dragon Dreaming. Eu queria que você falasse uma palhinha assim, de como é que ele surgiu, essa metáfora do dragão. Então, já entendi que tem a ver com os nossos problemas, as nossas sombras. É sonhar. Qual seria essa metáfora do Dragon Dreaming? Que forma que isso é aproveitado para se transformar na prática do Dragon Dreaming? A metáfora do Dragon Dreaming, ela vem muito nisso, o Dragon Dreaming, ele vem de uma metodologia colaborativa, ele bebe aí de uma metodologia que veio da Austrália, mas que veio literalmente do Paulo Freire. Paulo Freire é um dos nossos maiores referenciais teóricos, né? E aí ele fala exatamente das perguntas geradoras. Como que a gente faz perguntas abertas para incluir as vozes? Então, é exatamente a importância da gente incluir tanto os nossos sonhos, as nossas vontades, quanto os pontos a melhorar, né? E a gente tende a botar isso para debaixo do tapete, a gente tende a não olhar. E o que acontece é que quando a gente não olha para o que afasta a gente tende a cada vez se afastar mais, né? E a mediação, ela vem exatamente para a gente convergir, para a gente poder estar junto. Então, exatamente o fato de poder falar sobre os dragões, e os dragões significam falar sobre os conflitos, falar sobre os problemas, falar sobre as sombras, né? Falar sobre aquelas partes que a gente tem dificuldade de olhar, que são partes que refletem tanto o projeto, quanto as relações, quanto o próprio indivíduo, né? Então, na verdade, tudo é um fractal. Partes não olhadas na pessoa refletem na relação dela, refletem no projeto e refletem no momento da mediação. Então, é uma forma de também desapegar um pouco do ego, como você falou, e poder efetivamente lidar com aquela situação, né? Então, quando a gente pode falar sobre essas situações, a gente chega num outro caminho de convergência. E para isso, obviamente, a gente precisa de várias ferramentas, né? Eu estou falando aqui da teoria. A gente, inclusive, vai falar na disciplina como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode incluir os sonhos, como que a gente pode ouvir os conflitos, como que a gente pode trazer ferramentas para isso. Então, as metodologias, elas trazem ferramentas lúdicas para a gente efetivamente incluir as pessoas nos processos. E é exatamente isso que a gente vai trazer quando a gente for falar na disciplina. Eu tive uma oportunidade de participar de uma imersão em Dragon Dreaming e fiquei muito impressionada com uma frase assim, que meio que resume essa filosofia da importância das pessoas. Porque a ideia é que esse processo todo gere tanta conexão entre as pessoas, mesmo se a relação das pessoas fica acima da execução do projeto. Se o projeto tiver que seguir isso, estressar de alguma forma, tensionar de alguma forma a relação, as pessoas são encorajadas a escolher a relação. Se isso tiver que fazer uma escolha, ou eu vou ter que largar esse projeto porque ele está num caminho que está me violentando. Você concorda com isso? Isso é um ponto importante ou isso é um pouco extremo? Como que você vê o equilíbrio disso? Aqui tem um doutor em psicossociologia que fala com você, mas tem um engenheiro. Então, eu tendo a querer colocar os dois do mesmo tamanho, tanto processos quanto pessoas. Porque quando a gente também coloca as pessoas acima, a gente deixa de cuidar dos processos. E os processos são importantes. Então, eu acho que é como que a gente cria esse equilíbrio. Como que a gente pode também cuidar de quem está precisando ser cuidado, e essa é a ideia da criação colaborativa de projetos, a gente poder parar, né? E no Dragon Dreaming, uma das etapas que é muito importante é o celebrar, que é exatamente essa etapa de poder reconhecer, ver o que está acontecendo e dar lugar àquilo, porque, na verdade, pode emergir muito material, muito aprendizado, inclusive para o processo. Mas eu tendo a querer ver os dois, lado a lado, pessoas e processos. Só que, efetivamente, os maiores recursos das empresas, das organizações, são os recursos humanos, são as pessoas, né? Então, a importância da gente valorizar mais elas. E aí eu acho que, quando a gente inclui a celebração nos processos, a gente pode reconhecer quando alguém não está sendo cuidado e trazer essa pessoa junto, que é o que a gente normalmente não faz.
Normalmente, quando alguém começa a se afastar, a gente vai deixando de lado e vai cuidando do processo, né? E a ideia se a gente traz ferramentas, traz momentos lúdicos e consegue incluir esse processo de celebração, de avaliação, de reconhecimento ao longo do processo, a gente pode efetivamente trazer as pessoas de volta. Porque a gente tende a tensionar, a gente tende a se afastar, né? Quando a gente tem pontos de vista diferentes. E se a gente tem ferramentas para se reaproximar, a gente volta a se reaproximar. Essa é a ideia, né? Como que a gente, o tempo todo, precisa se reaproximar. E a mediação também fala disso, né? Como que a gente precisa se escutar, como que a gente precisa efetivamente construir essas visões de mundo compartilhadas. Gustavo, agora uma curiosidade. Como o Dragon Dreaming chegou até você? Como que você tomou conhecimento? Porque agora você falou que eu sou um engenheiro. Aí eu falei, nossa, interessante. Então por que o engenheiro buscou o Dragon Dreaming? Seria uma história interessante a ser contada. Na verdade, o Dragon Dreaming ele veio mexendo em toda a minha vida, porque foi exatamente no momento que eu estava na engenharia ambiental, trabalhando com resíduos, e me incomodava as pessoas não cuidarem dos resíduos. E aí, quando eu conheci o Dragon Dreaming, eu vi, né, o John Croft, que é o idealizador, falando sobre ganha-ganha, colaboração, a importância da gente poder escolher e que a gente pode fazer diferente. E naquele momento eu percebi, não tem como as pessoas cuidarem dos resíduos delas se elas não cuidam das relações delas. E não tem como elas cuidarem das relações delas se elas não cuidam delas mesmas. E aí o Dragon Dreaming veio para todos os meus projetos. Então, assim, eu uso ele para mediação, eu uso ele nos projetos de engenharia, eu usei ele no meu doutorado, eu uso ele na minha vida pessoal. Então, assim, eu percebi que em vários aspectos da minha vida eu me afastava, né? Inclusive em casal a gente se afasta muitas vezes. Então eu uso ele em casal, né? E passou a ser uma filosofia de vida, não só uma metodologia, mas como eu posso usar essas ferramentas para mediar as minhas relações mais íntimas e também as minhas relações mais superficiais, sabe? Então hoje eu uso nos projetos de facilitação e organização e também nos projetos de engenharia. Como que a gente pode utilizar na tecnologia, né? E de tudo isso que você já tem aplicado, você diria que o Dragon Dream é para qualquer público-alvo, para qualquer tipo de caso, de projeto? Ou existe algo que funciona melhor? Olha, eu sou suspeito porque, né, eu trabalho com treinamento, mas eu posso dizer que para mim ele funciona eu não vou dizer em todo, mas assim, em todos que eu testei funcionou. Então eu já trabalhei com grandes organizações, já trabalhei com organizações públicas, a gente vai fazer um curso online agora para uma organização pública, já trabalhei com comunidades tradicionais, em projetos sociais, na parte de ensino, já vi sendo aplicado em museus, na minha vida pessoal, em atendimentos terapêuticos. Então, assim, é uma metodologia aberta, né? As metodologias colaborativas, a ideia delas é serem abertas para se adaptarem a cada contexto. E por isso que, na verdade, ele funciona. Porque a gente precisa falar a linguagem de cada pessoa, né? A linguagem de cada organização. E aí, com isso, as pessoas e as organizações podem se abrir para receber. E aí eu vejo uma correlação muito grande da criação colaborativa de projetos e do Dragon Dreaming com a mediação, que é a importância da gente poder efetivamente falar a linguagem do outro e com isso se aproximar, né? E aí o Dragon Dreaming ele vem com ferramentas para a pessoa poder usar nos seus projetos e também na vida pessoal. Sim, eu vejo também uma conexão, porque a mediação, no geral, você não trabalha sozinho, né? É uma equipe, uma dupla, tem a pessoa que faz o atendimento, tem os próprios mediadores, tem os advogados, é uma equipe que está ali. E é muito importante trazer essa consciência de que é um trabalho que tem uma preparação, exige um planejamento. Muito antes de se sentar ali na sessão de mediação, existe todo um estudo do mapeamento do conflito. Então, eu imagino que já pensar esse trabalho do mediador em equipe de uma forma colaborativa, você já implementa, antes mesmo da própria mediação, você faz uma implementação de preparação. Você concorda que isso também pode ser um viés? Super. Eu acho que também, quando aplica-se na própria equipe de mediação, aí você pode alinhar a equipe melhor, né? E aí você tem uma equipe mais colaborativa. E, com certeza,
faz uma grande diferença, não só para o pré, mas para o pós, né? Porque depois da mediação você também tem que gerenciar tudo o que aconteceu. Então a metodologia ela funciona para organizar e planejar a mediação, mas ela funciona também para avaliar e celebrar no final e poder reajustar, né? Costurar, realinhar para ver para onde seguir. Então super funciona. Sim. E para quem está pensando também em empreender, começar algum negócio, começar algum tipo de projeto mesmo rentável, você também acha que casa bem essa metodologia, como se fosse, vou pensar, vou fazer um plano de, o que seria um plano de negócio, né, numa linguagem mais financeira, corporativa, a gente pode fazer um paralelo? Se estou querendo tirar uma ideia, estou querendo sonhar um sonho, uma ideia de negócio e botar no papel. Ela ajuda? Super ajuda. Eu acho que o interessante é o fato da pessoa não fazer isso sozinho, né? Então ela vai estar em equipe e tendo apoio para poder pensar melhor e estruturar melhor. A ideia da gestão colaborativa é você fazer os projetos ou pensar eles conjuntamente, né? Então você vai ter outras expertises, vai ter outras pessoas que vão poder colaborar, mesmo que elas não participem de toda a ação, né? E isso faz uma grande diferença. E também tem outro ponto, que o Dragon Dreaming ele não tá, e a gestão colaborativa não está fechada. Então você pode, para um novo negócio, associar ao Canvas, você pode associar a outras metodologias. Então, o interessante é ser aberto, né? Se a gente vai trabalhar com pessoas, a gente tem que estar aberto ao que vai chegar. E poder associar a outras metodologias. A sociocracia, o Canvas, Design Thinking. Então, tem inúmeras metodologias colaborativas hoje sendo pensadas, exatamente porque a gente está vendo e percebendo, né, a necessidade de incluir, de envolver as pessoas. Já se passou o tempo de só se cuidar dos processos. Hoje a gente precisa cuidar tanto dos processos quanto das pessoas. E aí tem inúmeras metodologias. Sim, eu tenho visto, assim, para mim isso é uma coisa óbvia, mas assim, eu tenho visto também mais notícias do mercado reconhecendo essa importância das habilidades socioemocionais, do cuidado na relação, principalmente pós-pandemia, né? Eu acho que tudo ficou muito mais sensível. Então, eu tenho ouvido mais as empresas falarem em escuta, em segurança psicológica. Eu estou percebendo um movimento, e aí eu acho que é uma boa onda, é uma boa. De repente, chegou o seu momento em que as pessoas entenderam essa necessidade de uma forma mais chocante, mas que agora, de repente, seja aproveitada, né? Eu não sei, deve ter aumentado bastante a demanda de trabalho por conta desse momento. Teve mexida? Sim, e eu acho que quando você fala disso, a gente está falando de inteligência emocional, soft skills, né? Então é uma nova onda esse cuidado humano, e a gente está tendo que ter esse cuidado humano sem se tocar, sem mais estar junto. As pessoas estão à distância. Então a gente precisa cuidar ainda mais das emoções, né? Tem a mãe e o pai cuidando dos filhos, tem divisão de trabalho em casa. Então, certas feridas que já estavam abertas, elas ficaram escancaradas, né? E aí, inteligência emocional vai ser o panorama. A gente está em 2020, 2021, e a gente está percebendo, todo mundo está percebendo, a importância de cuidar das emoções para efetivamente poder produzir e cuidar dos projetos que se tem. Então, a importância de cuidar das relações. Isso agora está muito claro, né? Sim, eu acho que realmente ficou muito evidente, não há mais nenhum tipo de questionamento em relação a isso. E, Gustavo, agora eu sei que na disciplina você vai poder aprofundar mais, mas se você pudesse dar uma palhinha das etapas do Dragon Dream, quantas são, quais são, e mais ou menos o que cada etapa intenciona provocar, só para deixar um gostinho para quem quiser depois aprofundar mais na disciplina. Maravilha. Então, a gente falou Dragon Dreaming, né? Sonhar e dragão, e a metodologia em si, ela bebe um pouco dos fluxos da natureza que vem do Gregory Bateson. Então, da percepção de que os nossos projetos também podem ter um ciclo que se parece com o ciclo da natureza. E aí, como que é esse ciclo, né? Ele vem muito de uma visão de que um projeto ele vem de um sonho, ele vem de uma ideia que começa de um indivíduo. E da importância desse indivíduo, dessa pessoa, poder partilhar esse sonho. Então, todo projeto começa com sonhar, né?
Então, a gente diz que de cada 1.000 sonhos, normalmente só 10% são compartilhados. Ou seja, só 100 vão para frente, né? E a gente só pode transformar os nossos sonhos em realidade se a gente compartilhar eles. Se a gente puder efetivamente trazer eles para o mundo, né? E aí, depois do sonhar, a gente tem a segunda etapa, que é o planejar, né? Então, no planejar, é um momento em que a gente tem, na gestão normal de projetos, uma separação entre planejadores e realizadores, onde normalmente quem planeja fala que quem está realizando está fazendo errado, porque eles não planejaram daquela maneira, e quem realiza fala que quem planeja está planejando errado, porque eles não conhecem o chão de fábrica, eles não conhecem o real fazer. Então, a gente já foi feito um estudo de que cada 100 projetos, só 10% vão para frente também. Ou seja, só 10 passam a ser realizados, que é a terceira etapa, né? E aí a gente vai para a etapa da realização. Só que o que acontece também é que depois da etapa da realização é importante a gente poder reconhecer. E no Dragon Dreaming a gente dá o nome de celebrar. Celebrar tem muito a ver com reconhecer tanto a si mesmo, quanto o outro, quanto aos processos, né? E aí eu pergunto para quem está vendo a gente, quem vai ver depois, né? Quantas vezes você parou para realizar e depois de realizar, você parou para simplesmente parar e reconhecer. Reconhecer o que foi feito, reconhecer o que você aprendeu, o que cada um aprendeu, reconhecer as lições aprendidas, né? Porque a partir desse reconhecer, a gente pode aprender, compreender e ajustar o leme, né? Se a gente não reconhece, a gente continua fazendo a mesma coisa. E isso é o que afasta. Então, celebrar é uma das etapas que é crucial no processo. E aí a gente vê, de cada 10 projetos, normalmente também só 10% são celebrados. Então, a gente tem só um projeto de cada 1.000 sonhos que normalmente é sustentável. E aí o que acontece quando a gente passa por essa etapa, né? O que acontece é que a gente começa a deixar de acreditar nos nossos sonhos, quando a gente vê que a gente tem tantos sonhos e a gente não vê eles se concretizando. E aí o Dragon Dreaming é uma metodologia para a gente trazer ferramentas para as 4 etapas e cuidar dessas 4 etapas e assim a pessoa poder ter 100% de sucesso nos sonhos delas, né? Então a ideia da metodologia, da criação colaborativa de projetos é a gente poder trazer ferramentas para o sonhar, para o celebrar, para a gente poder incluir essas vozes e efetivamente ter 100% de sucesso nos nossos sonhos e nos nossos projetos. E a gente vê muito isso hoje, né? Pessoas que estão muito tranquilas ou tendo sucesso nos projetos delas e saindo das profissões delas porque elas estão desconectadas do sonhar. Então, é uma forma de cuidado também. Quando a gente se conecta com o nosso sonhar, a gente pode se manter conectado com o nosso propósito, com o que a gente quer fazer, com o que a gente quer colocar no mundo, né? Então, quantas vezes alguma pessoa, você já deve ter visto, e eu peço para as pessoas se perguntarem, quantas vezes você começou totalmente conectado num projeto, num trabalho, e você se perdeu tanto no planejar e no realizar, e no final você já não está mais motivado, já não sente conexão com o propósito naquele trabalho, né? Então, a importância da gente voltar e sonhar. Acontece um desligamento, né? A sensação de que a pessoa está só reproduzindo alguma coisa no automático. Exatamente. E eu acho interessante que essa metodologia, pelas etapas que você falou, é como se algo que estava no inconsciente vira consciente e todas as etapas ali vão registrando isso, né? Não é um caminho aleatório, não é uma hierarquia que pediu, que mandou você fazer. É um caminho que você pode virar e olhar e lembrar por que você está ali, né? E quando que isso se encerra, na verdade, né? Quando que isso, de alguma forma, você se contempla e aquele processo fecha e você reconhece e celebra. É meio que isso. Sim. Porque aí... eu imagino que, como todo projeto, ele tem a celebração do começo e também tem essa... Como encerramos isso, né? Como a gente entende que isso aqui está contemplado? Quando você fala isso, é bem importante porque a gente associa a celebração ao final. E a gente precisa trazer a celebração para o nosso dia a dia. Então, a gente pode ver o sonhar, planejar, realizar e celebrar num projeto como um todo,
mas a gente pode pensar um dia como um projeto, uma reunião como um projeto. Então, a importância de poder celebrar a todo dia, senão a gente se desconecta do propósito, senão a gente se desconecta do sonhar. E aí parece que você trabalhou 10 horas no dia e parece que você não fez nada. Então, eu pergunto, quem aqui já passou por essa sensação, né? Quem estiver vendo, de estar fazendo muita coisa e no final do dia achar que fez pouco. Isso tem a ver com a gente não reconhecer o que a gente fez, com a gente não parar para celebrar. Então, eu te digo que esse ciclo nunca fecha. A ideia é que ele é uma espiral, né? Então, assim, a ideia é você poder sonhar, planejar, realizar, celebrar e continuar, né? E aí, eu gosto de trazer um exemplo para uma reunião, que pode ser, inclusive, uma reunião de mediação. A importância de sonhar primeiro. Então, você pode começar com um check-in, como que cada um está chegando, né? Como que a equipe pode se preparar e dizer como ela está chegando em termos emocionais mesmo. Porque a equipe esvazia. E aí, quando ela esvazia, ela pode estar disponível para planejar aquela dinâmica. Depois a gente vai planejar o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, como que a gente vai cuidar disso, né? E aí você vai para uma realização, você vai para o momento da mediação. E aí, depois da realização, é importante o fechamento, a celebração. Então, você pode ver uma reunião de mediação com a importância da celebração no final. O que aconteceu, o que a gente aprendeu, como eu me senti, como você se sentiu, como que foi pra gente, né? E aí, a partir daí, a gente pode sonhar de novo, né? Para onde a gente quer ir. Exatamente. Esse conceito do encerrar, do fechar, do celebrar, ele pode ser entregas pequenas, assim, né? Dentro de um grande projeto, podem ter pequenos ciclos, dentro de um ciclo maior, e que você vai caminhando, reconhecendo, fechando e indo para o próximo. Isso dá eu imagino que também isso dá uma agilidade de realização muito grande, né, nas entregas. Assim, você passa a entregar mais, a conseguir materializar mais coisas, sem tudo precisar ser um grande ciclo. Eu acho bem interessante isso que você falou, Bianca, porque as pessoas tendem a achar que criar o momento da celebração é parar e perder tempo. E aí, quando elas começam a celebrar, elas começam a entender a importância de parar e reconhecer, faz com que a gente fique, na verdade, mais conectado, mais produtivo, mais motivado, e os resultados melhoram. Então, aquela questão do ócio criativo, né? Não é um ócio, mas a importância do parar e reconhecer faz com que efetivamente a gente possa entregar produtos melhores e que a gente possa estar mais motivado e integrado, né? Então, a importância do parar e reconhecer. Acho que esse é um grande alicerce na gestão colaborativa de projetos e a mediação vem disso também, né? De poder reconhecer, de poder dar lugar. Então, tem essa convergência aí. Eu acredito que sim, que isso dá uma agilidade, muitos ciclos dentro do ciclo maior, fica mais fácil até de fazer as entregas. Porque fazendo um parâmetro com a gestão tradicional, né, existem requisitos para você considerar aquilo pronto. E como seria isso numa gestão colaborativa? Eu imagino que seja justamente esse requisito. Fechamos esse ciclo quando conseguimos passar por essas etapas. E, de alguma forma, reconhecendo isso, a gente fica feliz de que conseguimos, vamos celebrar e estamos prontos para outras novidades, para outros desafios, né? Sim, é exatamente isso. E a importância de poder fechar o ciclo juntos, né? Ter momentos do grupo para poder partilhar esses aprendizados, fechar um ciclo e abrir um novo ciclo. E isso faz com que a gente possa também reconhecer esses ciclos. Porque quando a gente fica só planejando e realizando, a gente se perde dos ciclos, né? Sim. Sim. A Ana voltou. Adorei o nosso papo, Gustavo. Muito esclarecedor, muito empolgante. Obrigada pelas suas contribuições. Super necessárias. Bom, ótimo estar com vocês. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre o que o Gustavo nos trouxe hoje. Eu confesso que eu não conhecia essa metodologia como Dragon Dreaming, mas me parece ser muito familiar, porque realmente quando você fala dessas etapas
que é a essência dessa metodologia, que é sonhar, planejar, realizar e celebrar, né? Parece, assim, num primeiro momento, ser tão óbvio isso, né? Mas não é, né? Principalmente porque hoje, você sonhar parece que é um deleite que a gente tem na vida, né? Porque a vida vai imprimindo uma pressão, né? Tão grande que a gente não se dá esse direito de sonhar, né? Então, assim, todas essas questões que você colocou muitíssimo bem, que é a escuta, vários outros nossos palestrantes aqui também já falaram, porque principalmente a gente está falando sobre mediação, né, do nosso tema aqui, o nosso tema principal, que é a mediação, solução de conflitos, né, a escutativa e dar voz ao outro, né, e além, assim, para além de dar a voz ao outro, a gente precisa se dar a essa voz, né? A gente precisa se dar a esse direito de sonhar, né? É fundamental. E, claro, a partir daí, como você disse, planejar, né? Um planejamento que seja um planejamento estratégico, que seja um business plan, que seja em qualquer área aí da atuação, né, do indivíduo, mas é importante realizar e celebrar, que é muito saudável, né? Afinal de contas, a gente precisa compartilhar essa realização com as pessoas, né? E com a gente mesmo. Eu acho que muito, muito interessante quando é possível se colocar isso metodologicamente, que parece que fica mais palatável, fica mais palpável, fica mais perto da concretização que você está falando. Eu só tenho a agradecer a você, Gustavo, por você ter contribuído tanto hoje com a gente. Mais uma vez, a Bianca, com as suas interseções sempre muito bem-vindas e muito pertinentes. Agradeço mais uma vez aí a contribuição de todos e espero que a gente se encontre em breve no nosso curso aí de mediação. E quem sabe algum outro projeto que a gente possa pensar aí em torno do Dragon Dreaming, né? Obrigada. Ótimo. Vamos começar a sonhar junto, acho ótimo. Maravilha. Obrigada a você. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado Tchau, também. tchau. Boa noite.